Eu vou convidar Fenelon Rocha. Cá está Fenelon. Tudo bem, Fenelon? Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem? Fenelon Rocha está aqui conosco no Jornal do Piauí para falar a respeito da agenda do governador. O governador do estado hoje teve uma agenda onde encontrou-se com pessoas para discutir potencialidades do estado do Piauí. E no meio dessa agenda, que a Gorete Santos acompanhou, falou também do Finisa, o empréstimo que o Estado fez junto à Caixa e que agora tem a sua segunda parcela liberada, Fenelon. A decisão do desembargador Cássio, do TRF da segunda região, em Brasília, e é um dinheiro que é importante, que há algum tempo, há um ano, o governador queria liberar e que tem um destino para obras de infraestrutura. Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos, que acompanhou a agenda do governador hoje pela manhã. O lançamento do Fórum sobre Infraestrutura Regional reuniu parlamentares, secretários de Estado e empresários. No centro das discussões, o potencial e a necessidade urgente de investimentos em áreas como energia elétrica, petróleo e gás natural, transporte, saneamento ambiental, telecomunicações e indústrias de base. O presidente da ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, destacou a situação crítica na qual o país está mergulhado. Venilton Tadini lembrou que há 12 anos os investimentos na área atingiam cerca de 90 bilhões de reais. Este ano, a perspectiva é de apenas 10 bilhões em infraestrutura, menos de 1% do orçamento do país. Nós temos hoje uma ausência de projetos bem estruturados. O ponto é que essa carteira está minguando e a gente precisa ter um novo bloco de investimento, como eu disse, que cresça à frente da demanda, que seja indutor do processo de crescimento e não simplesmente romper gargalo. Criada há 64 anos, esta é a primeira vez que a associação vai realizar um fórum no Nordeste brasileiro. O objetivo é atrair empresas para conhecer as oportunidades e fazer grandes investimentos na região. Os projetos do governo do estado são apontados como os principais fatores que fizeram o Piauí ser escolhido para sediar o evento, marcado para os dias 21 e 22 de agosto. Em tela, nós achamos que, dadas as condições de atratividade e do trabalho bem estruturado do governo do Piauí, seria um bom começo para fazermos o primeiro evento aqui na região. Projetos que passam por parcerias público-privadas, mas também pela atração de capital estrangeiro, especialmente no setor de energias renováveis. O governador Wellington Dias falou sobre a chegada de uma empresa chinesa que irá investir no estado. O Piauí será contemplado com o maior projeto de energia eólica do país. Nós estamos falando de um investimento da terceira maior empresa em geração de energia do mundo. Estive com o embaixador da China, estamos preparando uma agenda para investimento, tanto na área de energia, mas também na área da produção de alimentos, na área de infraestrutura, nessa área da mineração, e eu espero também bons resultados. O governador também comemorou vitórias judiciais recentes, como a liberação de aproximadamente 300 milhões de reais correspondentes à segunda parcela do Finisa. Recursos que estavam parados há quase 2 anos por suspeitas de irregularidades na destinação. Os investimentos devem contemplar mais de 150 municípios e teriam gerado, nesse tempo, cerca de 28 milhões de prejuízos ao Estado. São investimentos que geram emprego. Provavelmente nós vamos ter aí algo como 7, 8 mil empregos gerados em todo o Piauí a partir desta liberação. E uma liberação que demorou, nós ficamos aí 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses aguardando, com empresas com muitas dificuldades, enfim, e obras paralisadas. Então, recursos que foram autorizados, a decisão da Justiça saiu, mas será que já estão no cofre do Estado, assim tão rápido? Decisão tomada hoje, o dinheiro já está na conta, as obras já vão começar? Para falar sobre esse assunto, Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, está aqui conosco e vai falar a respeito deste e outros assuntos. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Quando o dinheiro chega, de fato, à conta do Estado? Boa tarde aos telespectadores. Bom, a decisão, todos acompanharam na imprensa, foi ontem à noite, uma decisão robusta, que suspende o único empecilho que havia da liberação dessa segunda parcela, que era uma decisão judicial, aqui da primeira instância,
e com o pronunciamento do TCU, da própria Caixa Econômica atestando a prestação de contas devida, e mais recentemente um ofício do Tribunal de Contas do Estado colocando que a decisão não é de suspensão, sequer de suspensão de obras, a decisão suspende isso e, portanto, está autorizado que a Caixa libere a segunda parcela. O que a gente acredita que aconteça nos próximos dias. Obviamente que a Caixa precisa ser comunicada da decisão formalmente, mas era o único empecilho que havia, né? Então, nós devemos receber nos próximos dias a segunda parcela no valor de 293 milhões, que se somam aos 23 milhões relativos à glosa, que foi efetuada nessa prestação de contas. Então, nós temos 316 milhões específicos para obras já detalhadas no contrato, a maior parte delas de mobilidade urbana e de infraestrutura rodoviária, mas também tem outras obras estruturantes, como a adutora do litoral, por exemplo, que é uma obra importantíssima para aquela região do nosso estado, que depende apenas dessa liberação para ser concluída. Então, um momento de muita alegria para o estado do Piauí, que vive suas dificuldades. No entanto, pelo menos no segmento das obras do programa de infraestrutura, consideramos resolvida a questão e vamos tocar aí nas próximas semanas. Isso que eu ia perguntar. O senhor está lembrando que esse dinheiro é carimbado, ou seja, ele tem um destino específico para obras que estão planejadas. A situação de dificuldade do Estado não se altera. É até importante você colocar sobre essa outra questão, nesse litígio judicial que houve nesse processo, teve uma coisa boa. É claro que a gente lamenta muito a demora, mas uma coisa importante foi que se criou um procedimento, não é, de uso, que foi muito questionado, o uso na conta única, a questão de anulação de empenhos. Pois bem, desde o Finisa 2, né, que foi aquela operação liberada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, praticamente os pagamentos são feitos com a prestação de contas prévia. Ou seja, se disciplinou isso, se garante mais transparência, então nós vemos também esse lado positivo, né? Que houve na questão dos convênios. Foi uma novidade para a operação de crédito e é bom que a população entenda o porquê do litígio. Era uma prática comum que se resolveu, não é, para o bem, obviamente, todos bem intencionados, não é, se dá um procedimento mais específico. Mesma coisa com os convênios federais. Antigamente, os convênios federais migravam para a conta única, houve um processo judicial, houve algum tratamento semelhante e se disciplinou. A mesma coisa aconteceu agora com a operação de crédito. E respondendo à pergunta que você fez, Fenelon, a situação do Tesouro não muda. Esse é um recurso de uma fonte específica para obras. Então, a nossa dificuldade de caixa, né, de fluxo financeiro, para honrar as despesas obrigatórias, de folha, de custeio, da dívida pública dos poderes, continua. Como eu sempre tenho dito, esse ano de 2019 é um ano de dever de casa, de arrumação, de muito sofrimento, é verdade, porque a gente convive com atrasos, admitimos isso, mas todo o trabalho de redução de despesas, anuncio aqui em primeira mão para vocês, já chegamos a 302 milhões de reais em economia do custeio, só em redução de contratos. Aquela meta de 400. Da meta de 400, já chegamos a 302, não é que foi 302 milhões, é a projeção anual, ou seja, de despesas permanentes, de custeio, terceirizações, locações de veículo, energia elétrica, tudo que você pensar de custeio da máquina pública, atingimos 302 milhões. Continuamos perseguindo os 400. Isso quer dizer o seguinte, se continuar assim, no final do ano, 312 milhões estarão sendo economizados. 302 milhões a menos. É claro que a reforma contribuiu com a extinção de alguns órgãos, mas o principal foi a revisão dos contratos. Nós estamos priorizando apenas aquilo que é essencial. Claro que isso gera um transtorno político, gera atrasos, obviamente, mas eu digo, estamos plantando, Fenelon, a semente nesse ano, para que os anos vindouros, 2020, 2021, 2022, voltemos a ter uma situação de completo equilíbrio, de conforto e que continuemos tocando as operações, os investimentos com as operações de crédito, que são muito bem-vindas para o estado do Piauí, que é pouquíssimo endividado. Essa aqui é a verdade, por isso que nós apoiamos e apostamos, sim, muito nas operações de crédito. Faz bem para o Piauí, sim. O senhor falou já uma projeção de 302 milhões. O que fazer ainda para chegar a esses 400 como meta? É um trabalho de formiguinha, bem detalhado. Diferente da receita, que às vezes com uma medida apenas você consegue uma grande monta de recursos, na despesa pública não é assim. Você tem que ir no detalhe. Então, a gente atuou primeiro nos grandes órgãos, continuamos atuando, principalmente saúde, educação e segurança, que é 80% do orçamento do Estado, mas já começamos a trabalhar nos pequenos órgãos.
E também estamos fazendo uma revisão da folha de pagamentos, olhando todas as rubricas, todos para ver a constitucionalidade, a legalidade de cada um dos elementos que compõem os contra-cheques do Estado para atingir essa meta de 400. Eu já considero uma grande vitória, que era a meta inicial. Depois houve um aumento da meta, né? Mas a gente topa o desafio, já atingimos pelo menos a meta inicial de 300 milhões e continuamos perseguindo. Vai ser esse ano inteiro, não é, desse olhar detalhado, tudo centralizado na Comissão de Gestão Financeira, que é formada por Cefaz, CEPLAN, com o secretário Antônio Neto, SEAD agora com o Merlong, era com o Ricardo Pontes, a CGE participando, a Segov também e a PGE nos auxiliando, para fazer esse trabalho minucioso, com critério, respeitando critérios estabelecidos. Isso tem funcionado bem. Toda semana nós temos a reunião dessa comissão. É isso que também está ajudando a cumprirmos a meta determinada pelo governador Wellington Dias. Ali no dia a dia, na gestão. Agora, telespectadores mandando mensagem pelo 9904-0322, o Wellington Júnior, do Parque Eliane. Ele está dizendo que a situação das rodovias estaduais no Piauí é muito ruim, bastante esburacada, e está perguntando o que desses investimentos ou desses recursos agora da Caixa serão ofertados ou utilizados na recuperação das rodovias estaduais. Olha, se eu não me engano, dos 293, cerca de 120 ou 130 é para infraestrutura rodoviária. Não quer dizer que seja manutenção de rodovias, podem ser rodovias novas também, eu não tenho esse detalhamento aqui. Mas é bom que se diga também que nós temos hoje o recurso da CID, que por um tempo, 2015, 2016, houve uma supressão desses recursos, houve uma diminuição inclusive, e agora a gente espera que retome. Então você tem aí em torno de 30, 40 milhões anuais para manutenção. É pouco, dada a situação realmente ruim das estradas, não só apenas as estaduais, como as próprias federais. Hoje mesmo, no café da manhã que a gente teve com o governador, foi colocado um dado de que há 3 anos atrás você tinha 86% das rodovias em bom estado, do Brasil eu estou falando. Hoje já caiu abaixo de 30%. Não me engano, foi o superintendente do DENIT que colocou isso. Então, houve realmente uma diminuição dos recursos, tanto federais, da CID, estaduais também, para a manutenção de rodovias. Então, tem que voltar à pauta federal e estadual. E esse recurso do Finisa ajuda a recuperar boa parte dessas rodovias. Eu sei que Picos e Tainópolis é uma estrada que tem uma demanda muito grande, está nesse contrato. Dom Inocêncio, São Lourenço está nesse contrato. Então, a gente tem uma boa perspectiva para essa questão da malha rodoviária estadual, com os recursos do Finisa. Também pelo WhatsApp, Cláudio Barros pergunta, o fato do Piauí estar no CALC não impediria de receber o dinheiro do Finisa? O Piauí está no CALC? Não. O CALC seria o quê? Tem que explicar para a população o que é o CALC. O CALC, qualquer sinal de prestação de contas indevido ou uma inadimplência de R$1 com os Correios em algum órgão que esqueceu de pagar um boleto, gera inscrição no CALC. Então, esse trabalho de tirada do CALC é permanente. Então, hoje, o Piauí deve estar com algumas inscrições no CALC de algum convênio, mas tudo isso é resolvido em poucos dias. E a questão do impedimento, normalmente, é para assinatura do contrato e não para desembolso de convênios ou operações de crédito. Então, não se trata, nesse caso, do Finisa, essa possibilidade. Apesar dessa questão de tirar o Estado dessas inscrições do CALC, algumas até são indevidas, e merecem ação no Supremo, como nós já conseguimos várias vezes, é um trabalho permanente, liderado pela Controladoria Geral do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda e com todos os órgãos, porque são diversos convênios com diversos ministérios, então sempre tem um problema na prestação de contas de um e há inscrição, e você tem que fazer o trabalho ou de resolver a pendência, ou de pagar a glosa, ou de entrar com tomada de contas especial. Então, é um trabalho complexo, mas é permanente. Ronaldo pergunta, nos investimentos que serão feitos com o dinheiro da Caixa, está previsto alguma coisa para a adutora de Cristino Castro, em São Raimundo Nonato? Eu não sei lhe precisar. Eu sei que a adutora do litoral, como eu citei anteriormente, está incluída. Essa de Cristino Castro não tenho conhecimento. Atraso no pagamento dos servidores. Esse assunto foi falado aqui semanas atrás. A possibilidade de um atraso pode acontecer, não vai acontecer. Merlong Solano falou a respeito do assunto, secretário. Afinal de contas, nós estamos vivendo esse risco? Olha, essa pergunta me é feita há os 5 anos que eu estou na secretaria, Então, realmente é uma preocupação justa. Nós vivemos uma situação de depressão econômica. Acrescentaria. Ela agora cabe mais do que em outro momento? Não, já teve um momento pior. Eu gostaria de colocar isso. Inclusive, no próprio período eleitoral, por exemplo. Foi um momento muito difícil. Eu mesmo me afastei alguns meses, mas acompanhava permanentemente a situação.
Então, houve situações muito difíceis. O fato é que nós vivemos, Fenelon, uma depressão econômica há 4, 5 anos. E quando você tem uma depressão econômica, decrescimento do PIB, as receitas também caem. Então, as despesas elas são obrigatórias, permanentes, diferente da iniciativa privada, que uma empresa, quando está com dificuldades, ela demite funcionários, ela faz um ajuste muito forte e ela consegue adequar a sua despesa à receita. O Estado não. 97% do orçamento do Estado é de natureza obrigatória. Não sei nem se tem essa palavra, é imexível. Não se pode mexer. Ministro Magre eu não tenho como reduzir, por exemplo, o repasse dos poderes. Não se tem como reduzir a folha dos servidores efetivos. Não se tem como reduzir a despesa mínima com educação, saúde e segurança. Então, caiu a receita, realmente você termina esmagando quem primeiro? Os investimentos. Os investimentos na fonte tesouro terminam praticamente zerando. Depois você parte para o custeio. É o que está sendo feito desde 2016, cortando, revisando o contrato. Hoje nós temos uma máquina menor do que já tivemos no auge, vamos dizer assim, da máquina pública estadual. Por incrível que pareça. Ainda tem que cortar mais. A opinião da Secretaria de Fazenda é sempre que há mais possibilidade de cortes. Mas tem hora que você não tem mais o que fazer. Então, por isso que sempre houve, não é, alguma probabilidade, porque você nunca sabe como vai vir o FPE daqui a... Por exemplo, veio o FPE agora, a União anunciou 2% de crescimento real, ou seja, 6% de crescimento nominal na arrecadação dos impostos federais, e o FPE vem com 10% negativo. O que justifica isso? Eu não sei explicar. Por isso que tem uma ação no Supremo questionando isso. Como é que pode os impostos federais, que são a base do FPE e do FPM, estarem subindo 6% e o FPE e o FPM caindo 10%? Não tem lógica. Então, por isso que a gente sempre toma cautela. Eu sempre que venho aqui nunca zero esse risco completamente, a não ser quando o dinheiro já está na conta, obviamente, porque é um sinal de cautela, continua e vai continuar o ano inteiro. Nós estamos plantando para colher nos próximos anos, fazendo o dever de casa estrutural do tamanho da máquina pública e ainda contando com uma série de receitas extraordinárias. Fundef, né, 1,5 bilhão para a educação, foi expedido o precatório. Temos o Finisa, temos a cessão onerosa, temos uma nova operação de crédito que temos direito de tomá-la e vamos fazer porque o endividamento do Piauí é baixo, por mais que haja algumas críticas nesse sentido. Não é verdade. O estado do Piauí, o endividamento é menor do que 50%. Tem estado que é 200%. Secretário, o valor da federalização da CEPIS. O governador falou hoje a respeito dessa possibilidade para a Gorete Santos, disse que 150 milhões de reais aproximadamente. Esse valor é, de fato, um dinheiro que pode chegar ao estado do Piauí? A possibilidade é alta? O senhor contaria com ele? Eu digo que a probabilidade é alta, pelo seguinte motivo. O dinheiro é bom, o estado do Piauí não recebeu 100% do valor da CEPISA quando da sua federalização, no final da década de 90. Existe uma diferença em torno de 35%. O que se pode questionar é a correção desse valor ao longo desses 20 anos. São 20 anos. A União terminou o processo, privatizou. A Eletrobras recebeu sua parte, a União recebeu sua parte. Quem não recebeu sua parte? O Piauí. Essa ação está no Supremo, já teve audiência pública com as partes e eu acredito que em poucos meses teremos uma decisão judicial. Se não houver o acordo judicial, terá uma decisão da ministra. Então, eu acredito que é um recurso, sim, com alta probabilidade de recebimento. Se for por decisão judicial e não por acordo, vai ser precatório também. Então, não tem uma demora para receber esse recurso. Mas eu continuo acreditando nesse processo com grande chance de ser bem sucedido para o estado do Piauí também. O dinheiro do Fundef, que o senhor falava agora, esse precatório, ele pode, mesmo sendo destinado à educação, ele pode dar um alívio para as contas gerais do Estado? Ele dá um alívio em particular no sentido de que a gente coloca recurso na educação do Tesouro. Ora, se eu vou ter uma fonte específica, a gente vai ter essa segurança, então, de certa forma, ajuda. Mas ajuda pouco. E o governador tem colocado de forma clara, 100% do recurso vai ser para a educação. É um volume tão grande de recursos, Fenelon, que tem que ser usado para modernização, para melhoria das escolas, que eu considero uma verdadeira revolução. Essa foi a grande decisão para o estado do Piauí dos últimos 10 anos. Eu arrisco colocar aqui para vocês. Porque realmente é um recurso com destinação específica para a educação. Vai ser possível a grande maioria das 600 escolas do estado do Piauí serem beneficiadas, melhoradas, a parte pedagógica, as bibliotecas,
a parte de lazer dentro dessas escolas, de esporte. Então, considero isso extremamente importante. E vai ser para ser utilizado durante os 4 anos da gestão do governador. Até porque esse precatório só vai ser pago no ano que vem. A gente vai decidir ainda se antecipa ou não alguma parte, como a própria Prefeitura de Teresina também fez de forma acertada. E vai ser usado para isso. Então, eu considero essa uma grande notícia, que foi na semana passada. Também o TRF, no caso, foi a turma, foi uma decisão unânime, 3-0, mandando expedir o precatório de 1,5 bilhão, que é só uma parte. O precatório é mais de 2 bilhões, mas a parte incontroversa, já admitida pela União, foi de 1,5 bilhão. Então, essa é uma grande vitória do Estado do Piauí, uma notícia alvissareira, e que certamente, nos próximos anos, teremos um retorno para a sociedade de longo prazo, verdadeiro, porque a educação é prioridade do governador Wellington Dias e de toda a sociedade. Secretário, queria agradecê-lo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença. Agradeço, Secretário sempre à disposição. Rafael Fonteles, obrigado.